Fala galerinha do Rotina Trader, bora analisar então o mini dólar hoje dia 15 de junho. Bom pessoal, eu tinha deixado algumas marcações, tá, pré-definidas ontem para vocês na live. Quem acompanhou lá viu nessas marcações. Então eu tinha deixado aí mais ou menos essa região aqui dos 5,10, deixa eu aumentar aqui um pouco o gráfico. Acho que foi baseado aqui no gráfico diário, foi no gráfico diário, tá? Eu tinha deixado esta marcação aqui então, ó, tá? Deixei essa marcaçãozinha aqui então, porque eu percebi que teve um dia ali importante em abril, que coincidiu ali exatamente com o dia 12 de junho, tá? Dia dos Namorados, sexta-feira passada. Então, galera, marquei essa região, tá? Tá ali em preto, essa regiãozinha aqui mais ou menos nos 5,10 ali, tá? Deixa eu voltar aqui para os 5 minutos. Então, aqui nos 5 minutos, a gente teve, então, essa região aí sendo um pouco relevante no gráfico, tá? Aqui, tá? Ali embaixo na região de 5,10. Lá em cima, eu também tive uma região de briga, se eu não me engano, também foi no diário. Deixa eu ajeitar aqui. Também foi no diário, olha só. Ó, a gente teve múltiplas brigas aqui nessa região, tá? Aliás, não lembro até se não foi numa hora. Deixa eu ver. Acho que foi numa hora que teve uma importância até maior, tá? A gente teve toques aqui, aqui, nessa região aqui também, tá? Teve o gap ali de fuga. Na verdade, ela era um pouquinho até mais espessa, assim, tá? Então, a gente teve várias regiões de briga ali. A gente teve briga aqui também. Ó, acabei engrossando ali, foi bem onde foi o topo do dia, tá? Bem no topo do dia ali, então. Tá bem? 5,23 ali, mais ou menos 5,21 até 5,23. Então, deixa eu voltar para os 5 minutos. Olha lá, ó, foi mais ou menos onde bateu o topo do dia, tá legal? Então eu nem preciso já fazer essa marcação para amanhã, porque essa marcação aqui ela já é importante, tá? Essa regiãozinha aqui, essa zona inteira de briga, não vai ser uma linha, vai ser uma zona de briga ali no dólar, tá? Entre 5,21 e 5,23, tá? Tivemos também essa linha aqui pontilhada. Essa linha pontilhada aqui que vinha desses topos aqui, 3 topos, 4 topos. E aí tivemos a zona de briga aqui nessa região. O preço meio que buscou ali, então ele teve uma pequena influência nesse tracejado aí. Tá? Então essas marcações de ontem funcionaram muito bem. No começo do dia aqui, ele já abriu com um gap de alta, tá? O dólar fechou em alta, na verdade, né? Em relação ao dia anterior, ele fechou em alta. Ó. O dia anterior fechou em 5,5. Hoje ele fechou em 5,15. 10 centavos. Então, apesar de que ele fez, né, essa gangorra aqui, ele praticamente fechou onde ele abriu, né? Uma indefinição, de certa forma, ou até, claro, né? Pode vir a ser também algum outro padrão, tipo um diamante, né? Poderia ser, mas não teve uma fuga aqui grande. Tá? A não ser o gap, então acho que não vai ser diamante não. E aí de fato então ele ficou indeciso, né? Ele subiu num gap, teve essa fuga aqui grande, tá? Basicamente aí subiu quase 8 centavos no gap, mas fechou o dia mais ou menos estável, tá? Não ficou subindo muito não. Então no começo do dia, pessoal, olha só o que ele fez. Ele montou aqui um pivôzinho, tá? Que a gente já poderia ter entrado até no pullback, então vou marcar aqui o pivô de alta, foi esse aqui, tá? Ó, quando rompeu, a gente teve então o rompimento do pivô. Poderia pensar em fazer uma entrada aqui ou até nessa regiãozinha aqui, ó. Que na verdade eu tive duas bandeirinhas, né? Eu tive praticamente uma aqui, mais acima ali depois eu tive outra aqui, tá? Então, eu poderia ter usado dessas bandeiras aqui para fazer entradas. E aqui até poderia ser uma entrada de rompimento, tá? Com esse pullbackzinho aqui fazendo a entrada. Então, vamos simular aqui a nossa entrada. Vamos ver quanto que daria em pontos se a gente tivesse entrado no rompimento do pivô. Nosso alvo seria ali em cima, 27,5 pontos contra um stop de 29. Dava praticamente 1 para 1, tá? 1 para 1. Quem entrou mais tardar depois, ó, tinha um alvo de 16 pontos para um stopzinho de mais ou menos 18 pontos, tá? Aqui, tá? Mais ou menos 18 pontos. Não ficou, né, um alvo aí tão bom assim comparado ao stop,
mas depois ele ainda teve mais projeções, ó. Ele se projetou até ali, até aqui. Então a gente teria alvos ainda maiores, tá? De 100%. Ó. Nesse pullbackzinho, a gente conseguiria fazer 34 pontos para 18,5 pontos de stop, tá? Sendo que depois que fez essa segunda bandeira ali, a gente poderia também ter feito um preço médio entrando nessa região aqui, ó, no rompimento ali, tá? No rompimento ali. E arrastado esse stop aqui também para cá, ó. Ó. Então a gente teria uma segunda entrada nessa região aqui com 24 pontos e o stop em 12 pontos, 2 para 1 nessa região aqui. Perfeito, tá? Essa segunda bandeirinha aqui foi sensacional, tá? Depois, então, deixa eu deixar isso aqui do ladinho. Ele fez aqui ainda uma projeção ainda final, tá? Não chegou a bater lá no alvo cravadinho, ficou mais no corpo mesmo, que eu já venho indicando há mais tempo. Olha só, coloca essa última projeção no corpo, tá? Sendo que ali já era uma região de briga, eu já tinha definido ela ontem, então melhor não arriscar. Não é tão interessante arriscar, levar esse movimento até o final, tá? Então se levasse até aquela Fibonacci ali, perfeito, perfeito, tá? Stopzinho aqui curto, tá bem? Stopzinho aqui, entrada lá em cima, tá? Entrada lá em cima. E era isso. Então, olha só, aqui nessa entradinha aqui também, a gente conseguiria ter um alvo grande, tá? 35 pontos também para um stop de 19 pontos, tá bem? 19 pontos ali. Tá legal? Deixa eu excluir isso aqui então. Essa FIBO ali então bateu no alvo final dela, era bem naquela região. Então já era uma região importante para se ter uma reversão também, sendo que tinha uma zona de briga, uma resistência ali pela frente. Depois o mercado então ele virou, tá? A gente teve aqui algumas projeções, ó, a primeira seria essa, tá? Bem aqui nos 5,13. Então se tivesse feito entrada aqui de doji ou alguma coisa do tipo, tá? Ou também poderia analisar pelo 1 minuto para ver se teve alguma entrada de figura, tá? E teve várias, né? Bandeirinhas e tal, tá bem? Poderia pensar em fazer entradas buscando aquele alvo ali de 5,13, tá legal? Então pegava aqui, por exemplo, essa bandeirinha, poderia pegar, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, galera, uma das entradas legais que a gente poderia ter feito aqui, tá? No dólar, seria isso aqui, ó. Porque na verdade o que ele fez ali? Ele fez um oco, né? Fez um oco no dólar, tá? Fez um oco no dólar. Então aqui no dólar a gente poderia fazer entradas, por exemplo, quando rompesse, né, esse fundo aqui, tá? Que era na verdade o rompimento do pivô, né? Pivôzinho de baixo aqui que eu tinha feito. Então a nossa entrada seria uma entrada de venda, ó, nessa altura aqui, tá? Inclusive fez até um pullbackzinho, também poderia pensar em fazer uma segunda entrada. Onde é que seria o stop? O stop seria ali naquele topo, ó, 19 pontos, tá? 19 pontos. Ou mais abaixo aqui nesse aqui, 9 pontos. Depende aí do capital que vocês têm para operar, né? Porque lembrando, 19 pontos são R$190. É um stop pesado, não é para qualquer um, tá? Dólar tem que ter um capital bom para operar. 9 pontos já daria R$90, também é pesado, tá? Faz tempo aí que a gente não vê stops tão curtos, né, aí de 5 pontos, não pelo menos stop técnicos, né? Eu gosto sempre de mostrar stop técnico que de fato é stop a menos, tá bem? Sempre gosto de dizer, né, o mercado ele não respeita tanto o teu financeiro, ele respeita a técnica, tá? Então aqui a gente teria esse alvo ali, então aqui daria 35 pontos contra 19, beleza, tá? Depois a gente teve também uma entrada ali no pullback, ó. O alvo era o mesmo. A entrada seria nessa região aqui mais ou menos, tá? E o stop seria mais curtinho, ó. Stop mais curtinho, 11 pontos para 24, não, aqui ficou de fora. 25,5 pontos, tá bem? Era uma bela entrada também aqui nessa região. Alguns locais aqui a gente teve, ó, dojis, né? No meio da tendência, tá? Valia a pena muito observar o volume deles, ó. Veja que a maioria deles foi volume menor do que os anteriores. Talvez aqui, galera, nesse cruzamento aqui, claro, quando cruzou direto, né, quem não saiu da operação, a gente poderia fazer a próxima projeção. Qual é a próxima projeção aqui? Vamos lá.
Seria esta, né? Seria esta aqui mais ou menos, ó. E eu acho, pessoal, que o mais indicado aí para vocês fazer a saída aqui seria justamente nessa região aqui, ó. Porque pelo tamanho do volume sendo o maior do dia, o que eu sempre falo? Esse padrão aqui de barra elefante com maior volume do dia, geralmente é volume de exaustão, tá? Geralmente é volume de exaustão. Então aqui era a saída da operação. Bateu ali no alvo de 100% de Fibonacci, então ali realmente, de fato, era a saída da operação. A gente teve aqui praticamente uma bandeirinha também. Ó, aqui também teve um doji perdido ali, tá? Poderia pensar em fazer uma entrada ali. Mas, de fato, aqui era o final dessa operação, tá? Até porque também já tinha passado de 100% dessa reversão. Então, mesmo que tivesse ido, e foi, pessoal, ó, foi até o final, olha lá, tá? Foi até o último alvo. O problema é que esse volume aqui já estava mostrando um volume de saturação, tá? Então era um pouquinho complicado. Era arriscado de se fazer aquela saída mais adiante, tá? Em 5,8. Beleza? Então quem saiu antes ali, legal. Bom, aqui depois ainda ele fez, né, uma retomada, tá? Ele voltou aqui a subir um pouco. Então a gente teve aqui ainda... Ó, a gente poderia fazer Fibonacci aqui, ó, nesse pivôzinho aqui de alta, já poderia buscar entradas até ali, tá? Então, bateu ali no alvo, deixa eu ver se bateu no próximo. Bateu no próximo aqui e acho que o último não bateu, tá? O último não chegou a bater não. Mas pelo menos 100% ali da projeção daquele pivôzinho ali no minuto a gente conseguiu ter, tá? Então sempre é bom observar nessas Fibonaccis. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa análise do dólar. Não esqueçam de se inscrever. Por favor, deixem o like aí, que isso ajuda bastante o meu trabalho e também ajuda para que vocês recebam mais desse material, essas análises, tá certo? Então é isso, agradeço e até a análise do índice.